A gente pode fazer em relação a uma pessoa adulta, né, ou a gente mesmo enquanto adultos, além, né, das ajudas, vamos dizer, profissionais, né, das terapias, né, as formas de ajuda que a gente tem. Uma das coisas é a gente se colocar, né, duas questões. Quer dizer, uma, se aquilo que a gente vive, né, aquilo que a gente está realizando, se nos leva ou não em direção aonde a gente gostaria de ir, né, em relação aos nossos sonhos, em relação aos nossos objetivos. E a outra é se aquilo que a gente vive, se as relações que a gente tem, ela nos torna uma pessoa melhor. Quer dizer, não melhor economicamente, não melhor tecnicamente, mas pessoalmente. Quer dizer, até que ponto o que a gente vive, né, o que a gente está sendo, tem, né, como resultado a gente se tornar alguém melhor. Então essas questões, elas já são bastante intrincadas, quer dizer, elas são bastante complexas, dada, né, ao fato de que na vida adulta, às vezes, a gente está inserido dentro de um complexo de rede de dependências e interdependências, inerentes ali à família, as posições, né, de um indivíduo, ele já ter uma família, ele já ter filhos, ele já ter relacionamentos, né, mais estruturados, né, de várias maneiras, aonde a flexibilidade, né, as possibilidades de se posicionar em relação a essas questões existenciais básicas, né, fundamentais, se tornam complicadas, né, porque dentro dessas condições que a gente chama da vida adulta, essas condições de dependência podem criar conflitos, né, com essas funções existenciais. Então, é importante, né, algum tipo de apoio, vamos dizer, algum tipo de ajuda em relação à emergência e à possibilidade do indivíduo se colocar perante essas questões. As condições, né, das vivências de felicidade e de satisfação são muito básicas, né, para a gente conseguir ter uma estrutura que sustente, vamos dizer, as pressões inerentes à vida adulta, né? E são sentimentos complexos, né, que eles não são sentimentos estáveis, nem permanentes, mas a felicidade, ela depende muito de como a gente lida com aquilo que a gente não tem, né? Porque por mais que uma pessoa tenha, ela nunca tem tudo. Então, se ela não consegue lidar com aquilo que ela não tem, esse sentimento de felicidade, ele não se produz. E a satisfação, ela se liga a um processo, né, da gente conseguir aquilo que a gente quer, a gente cuidar daquilo que a gente quer, a gente usufruir das coisas que a gente quer, né, a gente realizar essa experiência com o que a gente quer. Então, a satisfação, ela depende, vamos dizer, desse conjunto de possibilidades, e a nossa sociedade, ela corta muito esse processo, né, porque é uma sociedade feita muito de coisas prontas, né, esse desejo de encontrar tudo prêt-à-porter, né, já tudo realizado, tudo feito, né, o sujeito moderno, ele tem sempre muita pressa, e isso é um artifício, vamos dizer, da cultura, né, de mercado, porque essa forma apressada, né, onde as condições da satisfação, elas são cortadas, a pessoa, ela continua insatisfeita, e a pessoa insatisfeita, ela é uma pessoa que compra mais, né, que consome mais, que gasta mais, né, em vários sentidos, de várias formas, né? Portanto, é importante, né, a construção, a criação das possibilidades de gerar esses sentimentos, né, de satisfação, né, de felicidade, para a pessoa conseguir ter subsídios, né, ter suporte para enfrentar o tipo de pressão que a gente vive enquanto adulto. A gente precisa considerar que o adulto, ele está às voltas, né, com sentimentos muito poderosos, vamos dizer, de desrealização, em relação àquilo que ele imaginava que seria a sua vida, né, os seus ideais, os seus projetos, né, de futuro construídos ao longo da juventude, da adolescência, né, em termos de trabalho, em termos de relacionamentos afetivos, de vida familiar. Quer dizer, então isso cria, vamos dizer, uma sobrecarga muito poderosa, muito grande, né? Então o adulto, ele não está, né, numa posição de maestria, né, numa posição de, vamos dizer, de superioridade, como se espera
né, que se esteja, né, ou como se idealiza que ele esteja. Então a gente tem um paradigma, né, que eu uso sempre, que é o do bolo, né, que é esse paradigma? É que quando a gente compra, né, coloca ali no armazém de casa uma série de ingredientes, a gente resolve fazer um bolo. Então a gente pega a farinha, o ovo, o leite, né, o chocolate, a gente mistura, né, aquilo e faz ali um bolo. Depois a gente vai olhar na despensa, a gente não encontra mais os ingredientes, né, não encontra mais. O que são esses ingredientes? São os ideais, são aquilo tal como a gente imaginava, tal como a gente projetava, vamos dizer, enquanto ideais, enquanto realizações. Só que esses ingredientes, né, esses ideais, esses desejos, quando eles são compostos com outros, quer dizer, quando eles são reificados, eles não se parecem mais com os elementos originários, quer dizer, eles mudam. Quer dizer, a gente não vê ali no bolo, né, o ovo, a farinha, o leite, quer dizer, eles se transformam em outra coisa. Portanto, quando a gente realiza as nossas expectativas, os nossos desejos, os nossos ideais, eles não se parecem mais com aquilo que eles eram enquanto desejos, né, enquanto ideais. E é comum, né, que o adulto ele não reconheça naquilo que ele vive os seus desejos, os seus ideais, né, e isso pode ser bastante decepcionante, bastante frustrante. A experiência do adulto, ela requer a presença de uma rede, né, um sistema de rede, um conjunto de relações, né, que a gente a grosso modo chama do complexo fraterno, né, o complexo de amizade principalmente, né, que a língua inglesa ela tem essa possibilidade da gente entender, né, a proximidade entre, né, a amizade, né, a friendship, com a liberdade, né, a freedom. Então, a friendship e freedom têm a mesma raiz etimológica, portanto, a amizade e a liberdade, né, elas estão muito intrinsecamente ligadas. Então, como essas experiências adultas, elas são muito densas, quer dizer, elas geram, né, sentimentos de frustração, de decepção, de complexidade muito grande. Os vínculos, né, os relacionamentos afetivos, os vínculos de amizade, os vínculos comunitários, né, eles são muito importantes, né, nessa experiência, nesse momento da vida, né, onde a gente precisa dessas ligações, desses vínculos, né, que são frequentemente ou duramente atacados, né, dentro de uma cultura do indivíduo como a nossa. Então a gente é levado sempre, né, por excesso de trabalho, né, por excessos de compromissos, por excessos de pressões, tanto internos, né, quanto externos, a fragilizar, a fracionar, né, essa rede, né, essas relações, né, e fora dessa rede, fora dessas realizações, a gente tem sempre muita dificuldade, né, de lidar com aquilo que a gente precisa lidar nessas condições de existência, né? Portanto, é importante que se preserve, né, que se busque preservar esses vínculos, vamos dizer, societários, comunitários, né, de amizade, de vínculos, né, de relacionamentos, como uma forma, né, de se constituir num aparato de segurança. As condições da sexualidade, elas são, né, bastante importantes, né, dentro dessa dimensão, principalmente em se tratando dessa questão dos vínculos, né, porque o Freud ele dizia que aquilo que torna a sexualidade, né, alguma coisa bastante significativa, né, dentro das questões das neuroses, é porque ela é um tipo de, vamos dizer, de necessidade no qual a gente precisa de uma maneira real ou imaginária do outro, né? Portanto, ela representa, né, o âmago, vamos dizer, o núcleo daquilo que seria a relação, a complexidade da relação com o outro, né, a dependência do sujeito de um outro e a maneira como se lida com esse jogo de dependências. Então, a sexualidade ela pode, né, se desdobrar em basicamente 3 possibilidades, né? Uma delas é a gente ter o que a gente chamaria de uma arte sexual, que seria a possibilidade, né, um conjunto de possibilidades
complexos e delicados, de certa forma, de se lidar, né, com o engajamento prolongado, né, da vida sexual, que não é uma coisa nada simples, né? O Kama Sutra ele já dizia, né, que você ter uma situação sexual, tesão, né, por uma pessoa que você está conhecendo é muito simples, isso qualquer pessoa tem pela questão da empolgação, da novidade, mas para manter essa situação ao longo do tempo, né, já não é mais uma questão só de tesão, né, é preciso que haja uma arte erótica, né, uma arte sexual. Então, ou a gente tem esse conjunto de possibilidades, ou, né, as pessoas, como é comum na vida moderna, né, a gente fica mudando sistematicamente, né, de objetos sexuais, ou a gente tem uma anulação, a gente tem uma supressão, vamos dizer, da vida sexual, que é o que levou Freud, né, em grande parte a montar o arcabouço, né, da sexualidade, enquanto os efeitos, né, sobre o nosso psiquismo, né, desse tipo de rebatimento. A situação importante que a gente deve se perguntar, né, nesse momento da vida é até que ponto a gente não está substituindo, né, ocupando o lugar onde estariam nossos desejos pelos nossos medos, né, e pelo dever. Se a nossa experiência, vamos dizer, de realização, né, de satisfação, ela vem, né, do não acontecimento do que a gente teme, né, da realização daquilo que a gente considera nossos deveres, ou, né, se a gente está na direção, né, se a gente está se movendo na direção daquilo que a gente deseja. Então, mesmo que esse desejo ele seja, né, uma instância também questionável, frágil, né, porque ele depende muito do desejo do outro, né, ele depende, né, de ideais, assim, situações, né, nirvânicas, né, de totalidade, né, depende de um estado mais ou menos inercial, né, onde ele fica se repetindo, mas ele nesse sentido tem muito a ver com essa noção de a gente estar em uma certa direção, quer dizer, um certo propósito, vamos dizer, em relação ao qual a gente ordena, né, a nossa vida, as nossas realizações. E é muito comum que, mesmo que seja de uma forma não consciente, esses objetivos, né, eles sejam tomados pelos nossos medos, né, eles sejam tomados só exclusivamente pelos nossos sentimentos de dever, que não são em si mesmo negativos, mas quando eles ocupam integralmente o local do desejo, a nossa vida ela pode padecer de uma série de sentimentos que a tornam existencialmente frágil. O Lacan ele diz uma coisa importante, que ele diz que as três grandes paixões humanas, né, é o amor, o ódio e a ignorância. Quer dizer, significa que são experiências, né, que a gente está sempre buscando produzir situações, criar possibilidades, né, encontrar objetos para vivenciar esse tipo de emoção, né, o amor, o ódio e a ignorância. Então, a ignorância ela é um mecanismo, né, próprio, muito comum na vida adulta, como a ilusão é para o adolescente, como a fantasia é para a criança, que apesar de não serem exclusivos, né, eles têm uma posição mais marcada nessas épocas. Então, esse processo de ignorância, ele aparece basicamente com dois recursos, um que é a alienação e o outro é o que a gente chama da epistemopatia. Quer dizer, a alienação é um processo que, para ser produzido, né, na nossa mente, ele demanda um uso muito grande de energia. Quer dizer, então, o abalo, vamos dizer, o prejuízo mental que ele cria é bastante significativo, apesar de ele estar envolto, vamos dizer, por uma experiência de gozo, né? A alienação, ela gera, vamos dizer, esse gozo, exatamente cujo núcleo, né, é a ignorância. E o que a gente busca ignorar, né? Basicamente as nossas relações de assujeitamento, né, em relação ao nosso ambiente, em relação aos processos, né, do mercado, em relações à grande política, né, que hoje em dia todos esses processos eles são altamente psicologizados, quer dizer, eles são trabalhados, vamos dizer, como exercícios psicológicos, né, com conhecimento relativamente profundo, né, dessas áreas da psicologia, que maneja, né, o psiquismo, né, das pessoas com esse processo do seu consentimento por essa via
né, de um desejo inconsciente de ignorância, quer dizer, de querer também não saber. E aliado, vamos dizer, a esse processo que a gente chama, né, de epistemopatia, que são formas da gente usar o conhecimento, usar o saber de uma maneira, vamos dizer, patológica, de uma maneira que evite que a gente possa entrar em contato com aquilo que a gente efetivamente teria que saber, com aquilo que a gente efetivamente seria importante que soubesse. Então, a nossa sociedade, né, ela produz um conjunto de informações, né, ela produz um conhecimento muito grande, né, em relação ao que já se produziu até hoje na humanidade. Antigamente, você ter lido um livro, né, que era a Bíblia, né, que era o livro, já era assim de uma grande sabedoria. Hoje em dia a gente lê, né, muitos livros, né, portanto, aparentemente a gente teria uma epistemologia muito mais evoluída, só que, né, como aparece nesse conceito de epistemopatia, será que esse conhecimento que a gente tem é o que a gente deveria ter, é o que seria importante que a gente soubesse, né? Ou ele é um conhecimento, né, um saber encobridor, né, um saber que exerce, né, ou se exerce do lado disso que o Lacan chama da paixão, né, da ignorância. A gente tem que ter prestar atenção, né, e ter uma preocupação importante em relação tanto à vida amorosa quanto em relação ao trabalho, né, que são característicos da fase adulta. Na vida amorosa, porque podem estar incutidos, né, implícitos, vamos dizer, nos vínculos amorosos, né, no próprio sentimento amoroso, quer a pessoa tenha consciência disso ou não, elementos destrutivos, elementos tóxicos, né, que podem ser bastante virulentos, né, para a própria pessoa, para o outro, para o relacionamento. Então a gente tem que prestar atenção, né, nesse tipo de efeito, né, que tem a nossa vida amorosa sobre a gente, né, porque tem, como acontece ali o paradoxo que o Lewis Carroll fala da tartaruga, né, que ele diz que tem as falsas tartarugas e tem as tartarugas verdadeiras, e a gente não tem como, as duas são iguais, né, assim, vendo, mas qual é a diferença? Como é que a gente sabe da diferença? Ele diz que aqui a falsa tartaruga faz uma falsa sopa de tartaruga, ou seja, a gente reconhece, né, essas questões muito pelos seus efeitos, muito pelas suas consequências, né, de que forma, né, essas situações, né, impactam a nossa vida, né, que tipo de efeito elas causam sobre a nossa realidade. A questão do trabalho, né, tem duas lendas, né, que provavelmente inventada, né, pelos empregadores, que uma delas é que a gente teria uma capacidade muito grande, né, que a gente usa muito pouco dessa capacidade. E a outra é que se a gente faz aquilo que a gente gosta, né, a gente não tem problema, fica tudo resolvido, né? O que não é verdade, quer dizer, de fato a gente tem mais capacidade que a gente usa, né, e é muito importante a gente fazer o que a gente gosta, só que isso não impede, né, que a gente sofra consequências, quer dizer, que o nosso corpo, né, e a nossa mente, ele tem limites bastante duros, bastante significativos. E, né, se um atleta ele pode gostar muito de correr, mas se ele passar do limite, ali as suas articulações vão, né, sofrer de qualquer maneira. Como uma pessoa ela pode já estar acostumada a fumar, pode gostar de fumar, mas isso pode redundar num câncer, né? Não importa que ela goste, que ela esteja acostumada, né, o corpo ele sofre suas consequências, como a mente sofre suas consequências. Então a gente tem que prestar atenção, né, na maneira como a gente vive, né, porque quando o Nietzsche diz, né, que Deus morreu, ele quer dizer o quê? Né? Que a gente tem que prestar atenção, a gente tem que assumir a responsabilidade sobre a nossa existência. Quer dizer, e se a gente chega, né, a produzir um sintoma, a gente tem que se perguntar, né, de que maneira, o que é que incidiu, o que é que incide sobre nós para a gente chegar a esse ponto. Se tratando do que a gente pode fazer, né, pelas nossas condições de saúde, de vida, a gente tem que estar sempre se perguntando até onde a gente está disposto a ir, né, o que a gente está disposto a fazer, né, a empenhar,
em prol, né, em relação à nossa vida, em relação à nossa qualidade de vida, em relação à nossa saúde. Então essa questão, né, ela é da maior importância, ela implica de a gente poder, né, a gente conseguir prestar atenção na maneira como a gente organiza a nossa vida, o que a gente pode negociar, em que condições a gente pode se articular, né, com a realidade, com a comunidade, né, com os nossos relacionamentos, conosco mesmo, em relação, em direção àquilo que a gente pretende, né, em relação à nossa qualidade de vida.